isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Descomplicando Podcast, com muita alegria. Estamos aqui com mais um episódio e fica com a gente até o final, que hoje o tema é top, top. Bom, para quem não sabe, eu sou Roger Alencar e o propósito desse podcast é descomplicar temas do dia a dia cristão, temas teológicos. A nossa intenção não é trazer estudos, tá, gente? Ou sermos os donos da verdade. A nossa ideia é conversar nesse perfil de podcast, nesse bate-papo, trazer informações para você e tentar, de uma maneira coloquial, descomplicar alguns assuntos. E hoje o tema é extremamente relevante. Antes de falar sobre o tema, quero dar as boas-vindas para o André, meu parceiro aí. Obrigado por estar comigo, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, pessoal que tem acompanhado aí o podcast. Tem sido fantástico aí, né? A devolutiva do primeiro que nós fizemos, Descomplicando a Eternidade. Acompanhe lá se você ainda não viu e vamos para mais uma. É isso aí. Então, o canal do YouTube está sendo transmitido tanto da Igreja Genuína, quanto no meu, Roger Alencar, e ali está já o primeiro episódio que foi sobre eternidade. Como o André falou, tá dando uma repercussão muito legal, e essa era a intenção. Pessoas que não tinham parado para pensar em alguns assuntos do que será a eternidade, despertaram, estão até estudando, muito legal mesmo. E queremos, se Deus permitir, causar o mesmo efeito nessa temática. E eu preciso muito que você participe com a gente. Coloque nos comentários, faça sua pergunta. Repito, esse episódio está sendo transmitido em 2 canais, né? O da Igreja Genuína e o meu, Roger Alencar, tá bom? Então, se você está em um dos dois, curte os dois, compartilha e vamos para cima. Eu quero agradecer também os nossos apoiadores, né? Estamos aí no 2º episódio e temos a A3B Produções, faz produção de vídeo, edição, imagem, logotipo, parte de mídia. Procure os caras que eles são tops. É graças a eles que estamos aqui gravando mais um episódio. Eu já caminho com eles há alguns anos, né? Então recomendo fortemente. A A3B Produções, na descrição desse vídeo estará o Instagram deles. Entre em contato, faça um orçamento, fala que você veio através do Descomplicando, que eles vão fazer um precinho especial para vocês. E também está nos apoiando a Fórmula A Cosméticos e Cursos. Você que é cabeleireiro e cristão aí, cabeleireiro, e está nos assistindo, quer se aperfeiçoar em cursos capilares, quer produtos científicos no seu cabelo, no seu estabelecimento, no seu salão, conhecimento nessa área cosmética, também está na descrição aqui, @Fórmula A Cosméticos e Cursos, tá bom? E também agradeço a Igreja Genuína, na pessoa do pastor César Cavalcante, a Vanessa, que nos cedem um espaço. Para quem não sabe, o estúdio está aqui na própria Igreja Genuína, aos irmãos, aos membros, aqueles que contribuem de alguma maneira, tá bom? Então fica aqui os nossos agradecimentos. E sem mais delongas, vamos aí à temática de hoje. Bom, o tema Descomplicando de hoje é sobre batalha espiritual. Vamos tentar entender e, repito, ninguém aqui quer ser dono da verdade. Também eu quero adiantar para vocês, como eu vim de um movimento neopentecostal, eu respeito os irmãos que creem assim, amo a vida deles, sou grato, mas eu tenho uma discordância teológica, só bíblica, e vou tentar mostrar isso aqui junto com a ajuda do André, meu parceirão aqui, mas eu quero deixar o meu respeito, se em algum momento são assuntos que vão parecer sérios demais ou até jocosos, a nossa intenção não é denegrir ninguém. O meu combate aqui é o que a Bíblia diz, em relação à palavra de Deus, a gente fazer apologética à defesa da fé, tá bom? Mas o meu abraço aos irmãos que se discordam, coloca aí nos comentários, estamos aqui para isso, tá bom? Então, Descomplicando batalha espiritual, o André, meu parceiro, o que você preparou pra gente aí? Vamos começar. Pastor, primeiramente, é muito difícil a gente tentar desconstruir essa ideia de batalha espiritual, porque lá em Efésios 6:11 vai falar sobre a armadura de Deus, né? E aí, a partir desse texto, a gente se tem uma ideia de que quando se trata em relação a demônios e Satanás, etc., é como se fosse de fato uma guerra, uma batalha, né? Mas a partir disso vai se misturando muitas coisas, vai se tendo ideias assim que nem sempre são bíblicas, né? Não tem fundamento bíblico. Então é muito difícil esse assunto, né? Mas como que nós podemos assim entender essa questão de uma forma mais clara e bíblica?
assim, de um modo, assim, inicial, eu pergunto pra gente entrar no tema já, a partir dessa concepção de batalha espiritual mesmo. Entendi. Isso é muito legal que o André colocou, pessoal, porque é assim, eu vou dizer que o que está sendo ensinado por algumas correntes, cristãs do que é batalha espiritual, é um prolongamento de uma verdade. Existe a verdade bíblica, só que a Bíblia ela dá algumas informações e ela para ali. O problema é que alguns movimentos, isso já tem quase 100 anos, de 100 anos para cá, pegam uma verdade bíblica e a Bíblia para ali e eles querem prolongar uma verdade. Então, você falou de desconstruir, hein? Essa palavra é perfeita, porque nos foi ensinado algo que está extra-bíblico, é uma conjectura, é algo que a Bíblia não relata. E a gente vai tratar isso ao longo do bate-papo. Por exemplo, demônios territoriais existem? A Bíblia não deixa isso claro, a gente vai falar sobre isso. Mas tem uma passagem bíblica isolada que parece denotar que tinha um demônio lá na Pérsia. Então, dali se constrói, por causa de uma passagem bíblica de Daniel 10, se constrói uma teologia, uma demoniologia. Existe isso. Em cima da batalha espiritual. Sei lá, é, oração sobre objetos. Demônios podem possuir objetos. Então, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa, André, para a gente começar, e você aí de casa também participa com a gente, é o que não é batalha espiritual. O que não seria. O diabo é muito astuto, gente. A Bíblia diz desde o começo que ele é extremamente astuto. Ele morou no céu, ele é velho e ele é sábio. Ele não vai ficar furando o pneu do seu carro, entendeu? Ele não vai ficar aparecendo e sumindo ali na sua casa e te atemorizando e você achar que aquilo é batalha espiritual. Então, ele é muito mais profundo que isso. O demônio está furioso. Não diga. A Bíblia diz em Pedro que ele está como um leão que ruge querendo nos devorar. Então, nós temos que tomar cuidado do que não é batalha espiritual. As pessoas terceirizam os problemas dela e jogam em cima do diabo, que é um adversário, sim, que existe, que é real, e se você vacilar, te traga, como diz a Bíblia. Só que o maior problema, às vezes, está em nós mesmos. A responsabilidade, a maioria das vezes, é nossa. Não se esqueça que no Éden, em Gênesis 3, a serpente enganou a Eva, mas aonde a Eva foi enganada? Gênesis 3:6. Ela cobiçou o fruto. Aquilo foi humano, ela quis comer o fruto. Aí o diabo cirandou ali nela e pôde entrar, vamos por assim. Então, toda porta espiritual vem de uma abertura carnal, entende? Então, o que não é batalha espiritual? Não são esses prolongamentos da verdade, que, demônios territoriais, vamos ungir a casa. Eu sei que estou adiantando algumas coisas e estendendo, mas eu lembro de eu ungir minha casa e você tinha que ungir do fundo da casa, André. Você sabia dessa. Para você ungir sua casa e proteger dos demônios, você vinha com óleo de unção, que era um azeite, ia lá no quintal do fundo, ungia o fundo e não podia ungir as portas porque o demônio ia sendo enxotado, Sim, literalmente. tirando de Você ia fora. tirando ele de fora, é como se fosse uma limpeza mesmo, literal. Aí você ia nos corredores, quando entrava numa casa, no cômodo da casa, você ia no quarto, o quarto mais perto desse muro, e sem ungir a porta, senão ele não tem como sair. Cara, era literalmente isso. Aí você expulsava ele daquele cômodo, ia no outro cômodo fazer aquela unção, tipo um U, entende? E depois expulsava daquele cômodo e assim indo até o portão, onde você expulsava pelo portão e selava, e ali, meu, você para pra pensar, de verdade, com devido respeito, eu não quero ser jocoso, mas tem fundamento um negócio desse? Então, antes da gente entender o que é batalha espiritual, a gente tem que entender o que não é. Retalhador e vingador. É, o que que é ensinado que é o retalhador e vingador? Eu fiz a obra de Deus, eu expulsei um demônio, ou eu preguei, aquela pessoa, eu fui usado por Deus para aquela pessoa se converter, aceitou Jesus, então o demônio que estava nela vai me atentar, vai retalhar e se vingar contra a minha vida. Então eu tenho que repreender no final daquela obra o retalhador e vingador. Eu tenho que pronunciar isso, retalhador e vingador, sai em nome de Jesus. Isso é uma perca de tempo tão grande. Eu girava o bairro, eu rodava o bairro ungindo
A cada esquina do bairro, a gente fez 7 voltas, uma campanha assim, para expulsar os demônios territoriais de cada esquina. Porque acredita-se nessa teologia de demoniologia, que existe o demônio da esquina, o demônio do bairro, o dono da cidade, do estado, do país, do continente, do mundo, cara, do hemisfério do mundo. Sem brincadeira. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem que desconstruir, como você falou. Eu sei que tá longo, mas entre outros, cura interior, que a gente, dentro do possível, a gente vai entrando e o assunto que a gente não tratar, você vai falando aí. Então, o que não é batalha espiritual? Nada disso. Isso é um prolongamento de algumas verdades bíblicas. O que é? O diabo existe, ele é astuto, ele está procurando te tragar, sim. Isso é 1 Pedro 5:8. Seja sóbrio e vigilante, porque o diabo está como um leão que ruge ao nosso derredor. É como se aqui estivesse a gente, aqui um anjo do Senhor, para você entender, que a Bíblia diz que em Salmos que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e o diabo ao nosso derredor, com métodos, com formas de querer nos tragar. Então essa batalha existe, Efésios fala, nossa luta não é contra sangue nem carne, mas a gente tem que primeiro vacinar as pessoas desse exagero extra-bíblico, tá bom? Então desculpe me alongar, mas a gente vai tratando um pouquinho mais. Tá, então vamos tratando ponto a ponto. Vamos lá. Então, de onde Satanás e os demônios vieram? Porque, assim, eu já me explicando aqui, né, nesse papel meu aqui de tentar trazer essas questões que às vezes são primárias, né, são básicas para alguns, mas para outros ainda está um pouco embaçado, né. Então é interessante o pastor já explanar desde o início aí essa questão de Satanás, os demônios, de onde eles vieram, o propósito deles, enfim, para a gente conseguir dar mais luz para esse tema, né. Maravilha, maravilha. Os demônios eram nada mais nada menos que anjos, Satanás também. Anjos do céu. Então, todos eles foram criados por Deus como anjos. Todos eles. Os anjos e o Satanás, que inclusive no tema eternidade falamos sobre querubins, né? O que é um querubim? Volta lá, que não dá tempo de a gente explicar aqui. Muito legal, falamos o que é o querubim. E a Bíblia relata ele como um querubim ungido, então eu acredito que ele era um querubim, que é uma classe diferenciada de anjos. Então ele tinha com certeza uma certa influência, vamos colocar assim, e quando ele cai, Apocalipse 12 relata que ele leva ali a terça parte, acredita-se assim, de anjos, todos eles criados por Deus. Tem uma passagem bíblica, e aí você vê que a criação de Deus, ele fala que toda a criação dele é muito boa, só que a criação de Deus tem uma liberdade, e eles desejaram, infelizmente, se rebelar, e viraram aí opositores, demônios. A palavra Satã vem de oposição, então ele vira um opositor. Por exemplo, Salmo 148, versículo 2, André, diz assim: Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol, louvai a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então eles foram criados por Deus, se rebelaram e caíram. Lucas 10, 18, Jesus fala: Eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Então, uma prova que ele cai mesmo do céu por se rebelar. Isaías 14, acredita-se, alguns podem discordar, mas que é uma profecia de dupla referência, Ezequiel também. Apocalipse 12 mostra essa batalha na qual Miguel. Eu estou citando essas referências, depois vocês podem nos cobrar, a gente coloca tudo isso ali nos comentários. Mostra Miguel realmente ali batalhando contra o diabo e seus anjos, ali fala da terça parte. Então eles eram anjos que se rebelaram. Eles vieram então da criação do próprio Deus, do céu, e se rebelaram e caíram. A partir dessa queda, então, quais são as táticas que Satanás tem usado e os seus demônios para tentar enfraquecer ou enganar as pessoas? Boa pergunta. Uma coisa pra gente pensar, André, Brunão, que tá aqui nos ajudando aí nos bastidores, e você que tá nos assistindo. Gente, não existe um Street Fighter, entende? Entre Deus e o diabo tá ali batalhando, ele dá um soco em Jesus, Jesus cai e levanta. Não, a Bíblia diz que quando Jesus vier resgatar os seus e o diabo vai estar lá cirandando, ele vai assoprar com o sopro da boca e vai derrotar Satanás de uma vez por todas. Já derrotou na cruz, mas derrotará de uma vez por todas. Então não existe um dualismo
Deus nem sequer se preocupa em debater com o diabo. E o diabo, ao seu tempo também, ele não quer adeptos. Antes eu acreditava assim, talvez você está me assistindo, você acredita que o diabo está ali tentando te evangelizar para a igreja do demônio. Ele não quer a igreja dele, ele não quer seguidores. Ele odeia Deus, cara. Ele quer ferir o coração de Deus. E nós somos uma criação amada por Deus. Se ele puder fazer a gente cair, ele é aquele cara, tipo, eu caí, eu vou puxar a mesa para todo mundo ir junto comigo. Não há mais salvação para mim, não há mais jeito para mim, eu vou puxar todo mundo. Então não é que ele quer o homem como um adepto, como um seguidor. Tem livros, cara, que defendem que o diabo vai ser o dono do inferno. Olha só, o dono do inferno, e quem for adepto dele, filho do fogo, no fogo não se queima. Tem livros que defendem isso. E o diabo vai ser um chefão do inferno e quem for amigão dele vai ficar de boa lá no inferno. Não, a Bíblia diz que ele vai queimar junto, cara. Ele vai pro lago de fogo junto e vai sofrer junto. Logo, qual é a tática maior do diabo? Ao meu ver, tem várias, mas a própria pergunta do André tem a resposta. Do engano. Do engano. Para mim, a tática que ele mais usa para atacar o povo de Deus, para atacar os seres humanos, é enganar. Por isso que eu não consigo acreditar nessa ideia de um demônio que aparece, que fura o pneu, que você vê, que você toda hora tá vendo, que ele fica toda hora mostrando, que ele tem vários nomes diferentes. Ele quer ficar o mais escondidinho possível. Então a tática maior que ele quer usar é do engano. Vamos lá, vamos usar exemplos bíblicos. Quer falar alguma coisa? Pode falar, Não, eu queria por contribuir favor. com essa Por questão, favor. falando essa questão do engano na tentação de Jesus, né? Em Exato. Mateus 4 ali, fica muito claro porque Usando a palavra, cara. isso. E além de usar a palavra, se você tira ali, porque a gente conhece a história, a gente sabe como que é, mas se você tira Satanás ali, tira o nome de Satanás ou de Jesus e conta a história, por exemplo, se alguém vier te oferecer pão, te oferecer pedra, fala, ó, transforma em pão. Se você vai aceitar, porque, cara, eu vou transformar pedra em pão? Ô louco, que fantástico Isso é uma isso. bênção, É né? uma bênção, né? Ou então, eu posso me jogar de qualquer lugar, posso me jogar de um penhasco, posso fazer qualquer coisa que eu vou estar salvo. É só eu clamar, os anjos vão vir e vão me salvar. Bom, se eu tenho sonhos, tenho projetos, e o que que você quer? O que que você quer, eu te dou. É só você se render a mim, só você me agradecer, você me louvar. Então é simples, espera aí, é só isso para mim conseguir todos os reinos do mundo? É só isso, cara. Então, assim, é um engano, porque parece que é, mas na verdade, se você for ler o texto claramente, o que Satanás ele tá oferecendo para Jesus não é pão, é pedra. Ele oferece pedra. O que ele tem Sim. para dar é pedra. Se você comer pedra, você morre engasgado. O Sim. que ele tá oferecendo para Jesus é precipício. Ele aconselha Jesus a pular do precipício. Ele não está dizendo que ele vai resgatar Jesus. Pula daí, depois você ora e vê se os anjos vêm te salvar. Exatamente. Então é um engano, né? Que se você parar para pensar, parece que ele está oferecendo pão, parece que ele está oferecendo cuidado, parece que ele está oferecendo o reino, os reinos do mundo. Mas na verdade ele está querendo fazer com que Jesus fique prostrado, caído de joelho diante dele, né? Maravilhoso, irretocável, é isso mesmo. E aí se você vê da história desde o Gênesis 3, que onde parece que é o primeiro relato ali do diabo no corpo de uma serpente, o que que ele fala? "Come aí do fruto da árvore do conhecimento, né, do conhecimento", ela fala assim: "Não, se eu comer eu vou morrer". Aí ele é astuto e fala: "Não, você não vai morrer". E ele não tá totalmente errado, porque ela não ia morrer ali naquele momento, e como ela estava imaginando, porque ela não tinha o conhecimento disso aí. "Você não vai morrer não, você vai ficar sabendo das coisas". Ele não estava totalmente errado, mas o engano vem, o pacote vem depois, Sim. que da desobediência. E aí a Bíblia relata que Gênesis 3, aí você pula lá para Mateus 24, acho que é Mateus 24, ele fala que o diabo vai enganar os próprios escolhidos, cara, se não tomar cuidado. E aí, lá em Apocalipse, pulando aqui, gente, mas é Apocalipse 20, no milênio. O que é o milênio? O reinado de Jesus na Terra. É um outro assunto que a gente pode abordar. No milênio, o diabo vai ser preso por 1000 anos e no final ele vai ser solto para enganar as nações. Adivinha? Vai conseguir. O cara enganou Adão e Eva perfeitos. O cara enganou uma terça parte dos anjos do céu.
O cara, no milênio, vai enganar os próprios escolhidos, que até em anjo de luz ele pode se transformar, a Bíblia relata isso. E no milênio, no reinado milenar de Jesus Cristo, ele sairá para enganar as nações e adivinha, conseguirá enganar. Então o engano, aí Efésios 6:11 fala assim para a gente ficar atento contra as ciladas do diabo. Essa palavra cilada vem do grego metodeia. Metodeia. É um método. O cara tem um método. E o método, me parece que o principal é o engano. Então ele não quer ficar aparecendo. Ele quer na sutileza, ele é paciente, ele é velho e ele tem certa sabedoria pro mal, infelizmente. Então ele não tem pressa para te derrubar, cara. Entendeu? Aí o pessoal fica pintando ele como um diabo com tridente, com chifre e tudo mais, e ele tá surfando na onda, agindo em maus ensinamentos, o que a Bíblia fala, doutrinas de demônios, enganando com heresias. É engano, cara. Você acha que você tá ouvindo o evangelho? Você não tá ouvindo o evangelho, você tá ouvindo o diabo falando, cara. Então isso é perigoso. Por isso que o conhecimento da palavra é o que liberta. Tem um livro chamado Os Sermões do Padre Antônio Vieira. Certo. E ele trabalha sobre essa questão da tentação de Jesus. E ele tem uma frase que ele fala o seguinte, em relação à tentação de Jesus. Ele fala assim: se Satanás teve a ousadia de tentar Cristo, de tentar o Filho de Deus, o Deus encarnado, é porque ele acreditou que fosse possível fazer com que ele caísse. E se ele tentou o próprio Cristo, quanto mais nós não deveríamos Deus. temer as suas tentações, né? Quem somos nós, Quem né? somos nós? Ele Então não... é muito perigoso o engano de Satanás. Que a gente E não ele tiver. tentou enganar Ele Jesus, cara. tentou. Pensa, Jesus, o próprio Deus, não, usando a palavra, cara. E, gente, gravem isso. Tome cuidado, porque para mim um dos métodos mais ardilosos de Satanás é na palavra, cara. É na distorção na palavra, no prolongamento das escrituras, no acréscimo de um tio a mais, igual a Bíblia condena. Acrescentar o que a Bíblia não está falando. É muito mais bonito, em algum momento aqui do podcast eu vou falar, com certeza. Olha, a Bíblia chega até aqui, ao meu ver. Eu não vou ficar montando, eu posso conjecturar, mas eu não vou montar doutrina onde a Bíblia se calou. E o perigo que esse movimento de batalha espiritual escreveram livros, doutrinas em cima do que a Bíblia não está falando. A Bíblia se silencia, ela vai até um ponto, silenciou. Ela não fala e a pessoa cria uma doutrina em cima do silêncio das escrituras. Isso para mim é uma demoniologia, é perigosíssimo. E aí o diabo surfa na onda, porque aí você faz cultos só para expulsar demônios. Uma hora falando do diabo, expulsando ele, tirando ele, e na outra semana aquela pessoa volta e expulsa de novo, e volta e expulsa de novo. Não há conhecimento bíblico, logo não há libertação real. Então parece que boa parte do que se tem de conteúdo em relação a demônios e batalha espiritual são tirados de outras religiões, né? Tem isso Porque também, tem a questão dos nomes dos demônios e tal, sim. que são tirados talvez de religiões De matriz de matriz africana, né? africana. Sim, sim. A questão de nomes, né? Demônio tem nome, a Bíblia não relata. Vamos de novo, é um prolongamento das escrituras. O pessoal pega um texto, que é o Marcos 5, a gente pode trabalhar nele, que ele tem várias perguntas e respostas ali em Marcos 5. Um texto que o gadareno está cheio de demônios, Jesus vai falar com ele e pergunta: qual é o seu nome? Isso acontece, que eu me lembro, uma vez só na escritura. E os demônios respondem: legião, porque somos muitos. Ali se montou, aí parou ali. Jesus pergunta isso, expulsa, os demônios falam para ir para os porcos, tá? A gente pode tratar esse assunto, beleza. Ali acabou. Tem toda uma razão dos porcos e tudo mais. Então o pessoal fala, tá vendo? Então existe um nome, ou pelo menos um conjunto de demônios que se chama legião. Só que o que a pessoa não percebe com calma no texto é que Jesus está perguntando para o jovem: cara, qual é o seu nome? Mas o jovem está tão possesso que ele não consegue responder. Quem responde são os demônios. Se Jesus quisesse entrevistar ou conversar com demônios, os outros demônios ele estaria o tempo todo falando com eles também. Os próprios demônios, quando encontram Jesus, se prostram porque eles não aguentam e falam: que tenho eu contigo? Tipo, o que você quer comigo? Eu não quero papo. Nem os demônios.
Porque eles são antagônicos. Jesus só chega e fala, sai dele. E ele não fica com conversa. É que ali tinha um porquê que a gente pode trabalhar. Então, nomes de demônios, realmente, você junta isso, aí a escritura para aí. Aí o pessoal fala, tá vendo? Existe nome. Logo tem o fulano, ciclano e beltrano. Aí vão lá nas religiões de matriz africana, porque eles falam que a galera da matriz africana são todos possessos e demoniados. Isso aí é um outro assunto, a gente pode entrar nisso, enfim. E os caras... Aí é uma história longa. A religião de matriz africana, por conta do catolicismo no passado, principalmente no descobrimento do Brasil, que proibia negros de entrar na igreja. Essa que é a verdade. Negros não podiam cultuar com brancos. Isso era, infelizmente, normal no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, os negros começaram a colocar, em vez dos nomes dos santos católicos, outros nomes que eles aprenderam. Aí veio Zé Pilintra, Exu Caveira, Maria Padilha, aí vai, Exu do Lodo, e todos eles teriam funções, assim como os santos católicos têm. São Longuinho, sei lá, gente, escreve aí os nomes que eu não me recordo agora de cabeça. Santo Expedito. Então é uma coisa meio que equivalente. Aí vem a igreja protestante, que protesta contra tudo isso de maneira justa, com Martinho Lutero. E aí o neopentecostalismo de 100 anos para cá, principalmente há 40 anos mais fervorosamente, mas isso começa mais ou menos nos anos 20, um cara chamado Fraser, pesquise sobre isso, um inglês, um missionário inglês, e aí começa a deturpar colocando nomes. Depois a gente pode falar muito, senão não paro, que é um desdobramento, mas sempre é um prolongamento de uma verdade bíblica. A Bíblia para de falar, esses caras começam a montar livros e doutrinas e experiências além, extra-bíblicas, né? Então isso é perigoso. Professor, você citou aí a passagem do Gadareno, né? Marcos 5. Sim. Vamos mergulhar um pouco nessa Bora. passagem aí, porque dali dá pra gente extrair bastante coisa, né? Eu tenho algumas dúvidas aí em relação a esse texto. E a primeira delas é aquela questão que quando o Jesus manda com que os demônios saiam do Gadareno, eles pedem para ir até os porcos. Demônios, então, eles podem possuir um animal? Eles possuem animais? O doguinho que tá lá em casa, ele pode ser Coitado. possuído por um animal? Ele pode ser possuído pelo diabo ou por Senhor. demônios? Então, outra coisa que também é assim, gente. Qualquer espírito, seja do mal ou do bem, vamos por assim, seja de Deus ou demônios, eles são seres fora de um corpo físico que estamos acostumados. Igual eu recebi uma pergunta, a criança no céu vai ser criança do tamanho de uma criança, enfim. Assista lá a Eternidade, outro podcast, outro tema. E a gente fica muito associado a geografias, a formatos. Então, o espírito, ele não é questão dele possuir A ou B. Ele pode sim possuir animais, como a gente está vendo aqui, mas a gente vê um relato e um porquê. Isso é importante, tem um relato realmente. Eles pedem para ir aos porcos, porque os demônios me parecem que eles não gostam de ficar sem habitação. Olha que interessante, eles precisam de um corpo, é o que parece. Eu vou tentar provar isso biblicamente. Fica à vontade para discordar. Você quer falar? Texto aqui. Por favor, Inclusive, Lucas 11, 24? Não, Mateus 12 mesmo. Legal, lê aí, vamos Mateus lá. 12 vai falar, né? Quando um espírito imundo sai de um homem, É o mesmo. passa por lugares 11, áridos 24. procurando descanso. Como não encontra, ele diz, voltarei para a casa de onde saí. Então ele tá procurando um lugar para Isso, pra e habitar. olha que interessante, eu não quero despertar polêmica. De novo, a Bíblia para aí, mas isso, eu vou citar Lucas 11, 24, que é o mesmo texto, mas é o que eu sei mais de cor. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, e não encontrando pouso ou descanso, ele por lugares áridos. Olha que interessante, parece que ele tá sedento. Tá no deserto, tá. Não é estranho? Ele não encontra pouso, ele cansa. Olha só a natureza de um demônio, um anjo que cai. Me parece que não é igual um anjo celestial. Ele sente aridez, ele sente cansaço e ele precisa de pouso. Um anjo, cara. Olha que interessante. Fica aí para você pensar. E ele fala: voltarei ao corpo de onde saí. E se ele chega naquele corpo
e encontra a casa, que somos nós, vazia e adornada, ou seja, sem o Espírito de Deus, o demônio saiu, mas não entrou o Espírito de Deus, aquilo não foi preenchido, ele volta e traz 7 piores. Me parece que ficam com 8. E o estado desse cara fica pior do que o primeiro. Então, eu sei que a gente vai destoar um pouquinho dentro da sua pergunta, a gente vai voltar pro gadareno, mas olha o perigo. Quero relatar uma coisa para vocês aqui. Sem medo, com respeito, mas sem medo da verdade bíblica. Eu participava toda sexta-feira, quando era de um movimento neopentecostal, isso há mais de 10 anos atrás, de cultos de libertação. Acredito em possessão, acredito em expulsar demônio, já vi, acredito, já expulsei pela graça de Deus, tá? Eu acredito, tá, gente? Mas o sensacionalismo em cima disso é perigoso. Qual é o perigo? Baseado nesse texto de Lucas 11:24. Nós passávamos o culto inteiro só expulsando o demônio. Só. Põe a mão na cabeça, expulsa, vício, não sei o que e tal. Aí eu lembro que eram figuras carimbadas. Eu era obreiro, ia gelando de medo. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Isso foi por uns 13 anos. E olha só, André, a gente já sabia que ia manifestar. Porque toda semana a mesma pessoa manifestava. E aí você pergunta, por quê, cara? E é simples. Ela só ia na sexta-feira, porque tinha revelação e libertação. Não tinha palavra. Aquele demônio saía dela. Ela não se convertia, o demônio só saía, porque pelo nome de Jesus ele tem que sair. Não havia conversão, não havia ministração da palavra. Essa pessoa voltava para a bebida, voltava para o xingamento, voltava para a blasfêmia. Não tinha Deus. A casa dela estava como? Vazia e adornada. O que acontecia? Voltava 7 piores. Não era brincadeira. Na outra sexta-feira, o esforço na libertação daquela mulher era setuplicado, se é que existe essa palavra. 7 vezes mais. Eu vivi isso na pele. Então era uma questão de compreensão bíblica. Olha o ponto que eu cheguei. Eu lembro de uma reunião que eu falei, gente, com devido respeito, e se tiver alguém assistindo, eu amo a vida de vocês. Não tô falando de ninguém, não quero citar nome de igreja, só tô falando da prática, tá? Separe pessoas da palavra. Todo respeito, todo o meu amor, tô falando da palavra. A gente pode julgar com reto juízo. A Bíblia diz. Então, tô julgando a Bíblia. Me julguem também, se eu estou citando a Bíblia certo ou não. Fique à vontade. Chegou um momento eu falando numa reunião assim, pastores, com devido respeito, nós estamos piorando a vida dessas pessoas. Porque nós não ministramos a palavra, elas são libertas naquele momento, se é demônio, saiu, a casa está vazia, adornada, não se preenchia com o Espírito Santo. É exatamente o que diz Voltava o texto aqui, tá né? o texto, só estou citando o texto. Voltava 7 vezes pior. Você entende? Então, eu sei, a gente vai voltar pro gadareno, mas é um desdobramento importante pra gente pensar. Voltavam 7 vezes pior. E o estado daquela mulher ficava pior e a pessoa não se convertia. Dava mais trabalho pra gente expulsar, que tava ali expulsando e era como se fosse, vamos colocar assim, essa legião e nada de transformação de vida. Quando a transformação vem? Perdão. Quando há um encontro com a palavra. Ela liberta. Jesus liberta. O Paulo O fala, né? conhecimento da palavra. O evangelho é o poder para salvação, Pronto. né? Então, o texto deixa bem claro, né? Ele encontra a casa desocupada, varrida e em ordem, mas vazia. Isso. Gente, eu não quero assustá-los, mas não existe casa vazia. Animais é questionável, igual voltando, a gente vai voltar, não vou fugir da pergunta não. Mas o ser humano não tem casa vazia. Se você não tem uma vida com Deus, mesmo que você seja uma pessoa inteligente, normal, você não tá se torcendo pela rua, você não tem Jesus? Você não tem Espírito Santo? Tem demônios. E o demônio, como ele pratica o engano, com calma e tranquilidade, ele não vai ficar se manifestando em você no meio da rua, entendeu? Ele quer você desse jeito mesmo. Tem aquela famosa historinha que é o seguinte, sei lá, só uma história, tá? Bobinha. Muitos já devem saber. Tem um cara em cima do muro, de um lado Jesus, do outro lado o demônio. E Jesus pregando para aquele cara, vem, eu morri por você, eu sou o caminho, a verdade e a vida e tal, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Do outro lado o demônio só rindo, o diabo só rindo. Jesus chamando, o outro lado o diabo rindo. E o cara uma hora fala, peraí, antes de eu tomar a minha decisão, por que, diabo? Jesus me chama aqui pro lado dele e você não me chama, você só ri. Ele fala, o muro é meu, pode ficar aí, Sim. o muro é meu, entendeu? Então, é isso, gente. Enfim, eu sei que eu desdobrei bem aí, é que é muito assunto, mas voltando pro Marcos 5, então, me parece que pode possuir animais, mas em situações pontuais. Eu explico por quê. Gadara era um território
habitado por judeus. E todo mundo sabe na lei judaica, na lei mosaica, aliás, que foi proibido ali o consumo de carne de porco. E eles criavam porcos, os judeus, então isso era uma blasfêmia naquela época, criavam porcos contra a palavra de Deus a fim de lucro. É igual, sei lá, com todo o respeito, mas um crente, sei lá, bicheiro, um crente agiota, sei lá, tô dando um exemplo aqui. Um crente dono de uma casa de prostituição, entende? Não bate, cara. Se você. Que tem, Tem, que eu já enfim, conheci. tem. E eu já vi pessoas ofertando, meretrizes, desculpa, enfim, ofertando na madrugada nesses programas aí, o bispo recebendo. Vou trabalhar hoje a noite inteira para ofertar na fogueira, não sei das quantas. E ele falou, beleza, Deus te abençoe, bom trabalho. Meu Deus do céu, cara. Enfim, então o lucro daqueles caras estavam numa coisa errada, em porcos. Então, aqueles porcos se precipitando no abismo é o lucro do erro sendo precipitado. Então, é muito mais do que demônios habitando em porcos. É uma correção de Jesus Cristo, tanto que Jesus é expulso daquele lugar, porque ele leva embora a esperança de lucro dos caras que era um lucro errado. Então, por isso que o maior preocupação ali não é se o Satanás habita em animais ou não. O negócio de Satanás são seres humanos. Mas naquele caso foi permitido, tanto que ele pede permissão a Jesus para sair daquele corpo, mas ir para outros corpos, e eles se precipitam ali no abismo, acabando com o lucro de uma coisa errada. O foco está nisso. É por isso que a gente tem que ler a palavra e fazer uma exegese mais ampla, não olhar o fato em si e não enxergar o contexto. Entendeu? Legal, pastor, ficou muito bem explicado. Vamos tratar agora um pouco de alguns assuntos mais densos aí. Não que esse não seja, né? Sim. Mas vamos lá. Pode um crente ser possuído por demônios? Eu falo um crente mesmo, o cara recebeu a Cristo, foi batizado, tem caminhado com Cristo e, sei lá, a gente chama, né? A gente ouve muito falar sobre brecha, né? Não pode dar brecha, irmão, que o diabo entra. Isso pode acontecer? Vamos lá. Eu leio, vou ler lendo, vou responder lendo uma passagem bíblica, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aí você vai lá em Colossenses, diz que Jesus triunfou sobre principados e potestades, riscando a nossa dívida, e triunfou sobre os demônios. Logo, quem está em Jesus é protegido por ele, é salvo por ele, e o diabo não pode tocar. Ponto. Muito menos entrar. Não pode nem tocar. Por isso que a Bíblia, corroborando com isso, 1 de Pedro 5,8 diz que ele está ao nosso derredor. Não é nem ao redor. Buscando espreitar. Espreitando, buscando devorar a quem ele puder. Então, cabe a nós sermos sóbrios, igual a Bíblia diz, vigilantes e atentos. Ponto. Então, essa é a base. Mas esse devorar não seria possuir. Calma, aí eu vou entrar. Aí eu vou entrar. O devorar é acabar com a vida do cristão, fazer ele cair em apostasia e voltar ao mundo antigo. Porque essa questão de possuir é assim, gente, a matemática é muito simples. Falamos agora, há poucos minutos atrás. Não existe casa vazia. Então, um cristão cheio do Espírito Santo, não perfeito, mas cheio do Espírito Santo, ele está com o Espírito Santo. Se esse cristão se desvia, cai em apostasia, fica longe de Deus, não quer mais saber do Senhor, há ainda uma misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que ele é longânimo, então não é que do nada o diabo falou, pronto, desviou, vou possuí-lo. Ainda acredito que existe uma misericórdia de Deus, Deus fala, eu não sei o tempo dessa misericórdia, mas em algum momento, se esse cristão, de novo, a casa dele fica vazia, aí a gente cai em Lucas 11:24, que a gente acabou de ler. Se o diabo encontrar a casa vazia adornada de novo, ele volta e o estado fica pior. Não sei se você já viu alguém se desviando. Eu, infelizmente, vejo periodicamente como essa pessoa fica, cara. Pessoas, eu não vou citar nomes aqui, mas veja na mídia, Pelo pessoas semblante, você já percebe. usadíssimas por Deus, e tem pessoas que se desviam. Não sei se você já percebeu. Tem pessoas que se desviam e elas não se contentam só em sair da igreja, em seguir a vida delas no mundo. Elas ficam metendo pau na igreja, desculpa a palavra. Elas ficam militando Sim, vejo contra muito. a igreja. Cara, segue sua vida. Por que que você sai, fala: "Ah, não concordei, eu acho que posso viver do jeito que eu quiser",
Tá errado, mas você acha que pode? Você é livre, Parece que ok. tem a necessidade de Por que mostrar você que fica atacando? Por que você fica militando contra? Não parece um negócio mais profundo, mais espiritual? sim. Esse cara que foi um cristão e é só no conhecimento, desculpa, ele tá possuído de novo. Ele tá possuído, não precisa ficar se distorcendo. É Ele, mais ou menos o que aconteceu com Judas, na né? sua normalidade, Por o porque diabo o texto fala que ele possuiu, foi entrou. possuído e ele não se contorceu, nem falou estranho, ele só se levantou e foi vender Jesus. E olha que legal, boa observação. Quando ele foi possuído lá no final da história, vamos colocar assim, quando Jesus estava pronto para ser crucificado, eles já tinham caminhado 3 anos e meio. Jesus já tinha falado ali na ceia que tinha um filho do diabo ali, e esse cara roubava o tempo todo, ele tinha outras intenções, queria que Jesus fosse um líder político para libertar o povo de Deus do império, o povo judeu do império romano, tinha toda uma aspiração ali de Judas. E ele já vinha procrastinando esse erro, para depois, sei lá, 3 anos e pouco depois, de uma maneira mais literal, o diabo de fato possuí-lo. Mas olha como o diabo já estava Sim, arquitetando, cara, como ele não tem pressa, entende, gente? Então, esse é o ponto que a gente tem que ficar atento. Então, um crente em Jesus pode ser possuído? Eu digo que não, baseado nos textos aí que eu li. O diabo não pode tocar, Jesus triunfou sobre principados e potestades. A Bíblia diz que ele nos tirou. Tirar é pegar de um lugar. Tirou do império das trevas, André. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a gente não pode estar mais no império das trevas. Para a gente voltar para esse império das trevas e o diabo possuir, tem que ser um desvio profissional, vamos colocar assim. Apostatar. Aí a gente cai lá em Hebreus, que fala que quem apóstata da fé, meu, crucificou Jesus de novo e não há nem salvação para esse cara mais. Por quê? Porque ele negou tudo aquilo. Ele não quer mais saber, negou, joga contra, milita contra. E se ele não está mais por Jesus, com quem que ele está? Não é sozinho. O problema de quem se desvia, se você estiver me ouvindo com muito carinho, está desviado não só da igreja, do um templo, mas das suas convicções de fé, você não está sozinho nas suas ideias. Essa que é a verdade. Você não está, eu não estou ali com Deus, mas eu também não quero saber do cramunhão. Eu não quero saber do diabo. sim. Tá, você não quer saber dele, mas ele tá aí. Entende? Ele tá aí. Inevitavelmente ele vai estar. Exato. Aproveitando esse assunto, eu quero trazer uma história breve que aconteceu com a gente, para mostrar um pouco, né, de algumas realidades aí do que o pessoal pensa e também para você desmistificar isso. O pessoal sabe, quem não sabe, nós temos um projeto social, né? Trabalha aí Maravilhoso. com crianças, Divulga, adolescentes. aproveita e fala um pouquinho, André, por Isso. favor. Por É favor. um projeto, nosso projeto é um projeto Fala onde social, é, quem barra pode ajudar, missionário, por favor. barra evangelístico. Então a gente atende as crianças, já tem 4 anos esse trabalho. A gente atende as crianças da comunidade ali do Santo Antônio, Na cidade de aqui na Campinas, cidade São de Paulo. Campinas. E ali nós fazemos trabalho de reforço escolar, contação de história, tudo que envolve questão aí, de desenvolvimento, né, da criança ali, do adolescente, a gente tenta trabalhar com eles ali. E entre outros trabalhos que a gente faz, e um deles era, culto para as famílias. Nós começamos a fazer, e nós fazíamos esse culto na casa de uma pessoa, né, de uma família também, que também era uma família cristã e tal, de uma outra denominação. E a gente fazia os cultos lá, e aconteceu que uma irmã, que era da igreja dela, estava lá nesse culto também, participou do culto. E assim que acabou o culto, ela procurou a família, né, que era dona da casa, onde aconteciam os cultos, e falou: "Olha, eu vi muitos demônios aqui, né, talvez não seria bom vocês fazerem mais os cultos aqui, porque os demônios assim, de fato, realmente ele é muito pesado, né, a situação muito pesada ali das famílias, são vários casos, assim, bem intensos mesmo, mas ela falou que era melhor rever essa questão de fazer culto lá, porque os demônios ficavam lá. Quando acabava os cultos, a gente ia embora e os demônios ficavam na casa. Então podia ter conflito entre eles na casa e tal. E foi algo assim que deixou a gente bem desanimado, né? Bem triste, assim, porque de um primeiro momento eles acreditaram nisso, né? Depois nós conversamos também, eles entenderam. Hoje já não pensam mais dessa forma, mas naquele momento foi encerrado os cultos por causa disso. Meu Deus. Olha, gente, e de verdade, um adendo aí.
Na descrição tem o A3B Produções, que o André também faz parte. Chama ele. Poxa, eu quero ajudar nesse projeto. É um projeto maravilhoso, gente. Com crianças aqui na cidade de Campinas, em São Paulo. Quer ajudar? Eles precisam. Um trabalho lindo que ninguém quer pôr a mão, cara. São poucos. É dom de Deus na vida dele. Vale a pena ajudar esse casal, ele, a Elaine e toda a equipe lá. Entra em contato. E olha só que absurdo. Olha só que absurdo. É aí que o diabo atua mesmo. Tem demônios mesmo atuando nessa palavra, desculpa, mas nessa palavra infeliz dessa pessoa que infelizmente aprendeu assim. Eu sei bem como é. Eu também acreditava de certa forma assim. Olha, aqui, pra gente mexer, tem que trabalhar com mais força aqui, tem que se consagrar mais, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai deixar demônios aqui que vão. E eles são leigos, e tinha até nome pra isso aí, chamava nuvem de ira. Não sei se você já ouviu esse termo. Não. Tinha nomes pra tudo, cara. O que, que é nuvem de ira? Olha que coisa. Se tem um lugar, uma esquina, um lugar que aconteceram muitos assassinatos, por exemplo, ou uma biqueira, um lugar, enfim, onde se pratica o mal ou uma prostituição, aquele lugar é chamado de uma concentração de demônios, de nuvem de ira. Você tem que tomar cuidado para estar lá, tem que estar consagrado em jejum e fazer um trabalho muito mais pesado. O sacrifício da cruz de Cristo Não é parece não suficiente. ser suficiente. Porque a tal ponto de você, se você passar naquele lugar, parece que pega você, de certa forma. Não é exagero. Pesquisem sobre isso. Tem doutrinas que acreditam nisso. Quando eu vou jogar bola, eu lembro que a gente ia jogar bola num determinado local e dava muita briga. Aí a pastora falava: ali tem uma nuvem de ira. Vocês têm que repreender antes. Não é nuvem. A gente tá virado, meu Deus. Quando você joga bola, você fica meio bravo se não tomar cuidado. A ira tá dentro de A gente tá nós, né? terceirizando um problema que é nosso. Não, não prega mais aqui não. Não, você tem que pregar. A Bíblia diz para pregar e na pregação, inclusive, curareis enfermos, expulsareis demônios. Como é que eu não vou? Então tá tudo ao contrário. É aí que o diabo atua. Para mim, essa é dos maiores métodos. Ele usa a palavra, a suposta palavra, um exagero, um prolongamento da palavra para parar um trabalho. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Não os demônios que estão lá. E isso tem nome nessa doutrina de batalha espiritual errônea. Nuvem de ira. Aí já pensou se vocês param? Eu lembro de pessoas assim, que falavam assim, outra coisa, um desdobramento disso, André. É, entrar na brecha. Não sei se você já ouviu isso. Cuidado, hein? Não fica ajudando muito essa pessoa, André. Você fica indo nesses lugares aí, ajudando essas pessoas que estão envolvidas até o tutano com o diabo. Cuidado, porque você tá entrando na brecha deles. O diabo que tá atuando neles vai pra cima de você. E num afã disso aí, cara, as pessoas pararam de fazer algumas obras. Cara, essa pessoa tá entregue pro Satanás, ela não quer saber de mudança, eu vou lá mexer no vespeiro, eu não estou inventando. Quem sabe desse movimento, coloque aí embaixo. Não estou inventando. Não mexe no vespeiro, não. Se você não estiver preparado, o retalhador e o vingador vem contra você. Então, eu já vi irmãos parando algumas obras, porque não, ali tá. Desculpa, tá, gente? Ali tá muito sério. Ali tá muito feio. Então não vai lá, não, que ali o diabo tá furioso, você não tá preparado, é só um pastor, de preferência o anjo da igreja, ainda usava esse termo lá de Apocalipse, o principal pastor, não é qualquer pastor. Só ele pode chegar lá e tal. E outros desdobramentos. Desculpa me alongar, mas, cara, até trans. Não sei nem a palavra, cara. Transporte, não é essa palavra. Transportar de demônio. Eu explico, tipo assim, meu marido, pastor, meu marido, ele tá cheio de demônio, quer saber de Deus, bebe lá, bate na gente e tal. Realmente, eu também acredito que é uma influência demoníaca, também é a sem vergonhice dele, tudo, junta tudo, vira um pandemônio mesmo. Ele não quer se libertar. Eu posso vir buscar por ele, orar? Claro. A mulher, né, vai edificando o lar, vai auxiliando conforme Coríntios 7, beleza. Até aí, beleza. Aí vem o prolongamento. Na hora da libertação, eu já vi isso. Eu vou usar o seu corpo, mulher, para expulsar o demônio lá do seu marido. E chamava o demônio lá do cara, nela. Pra ir nela pra poder Nela que expulsar. tava buscando Deus, cara, para poder expulsar. Você acredita, cara? Você entende aonde vai parar o absurdo disso aí? Olha o absurdo, a pessoa receber demônio, obviamente não, como ele é engano, ele é enganoso, a pessoa pode ali por uma sugestão ali, eu acredito em possessão demoníaca, fique claro, tá bom? Ok.
que a gente expulsa, tá tudo certo. Mas ali, muitas vezes, tá na cara que é um caso psicológico ali de PNL, programação neurolinguística de sugestão, igual uma hipnose mesmo. Porque como é que um demônio vai sair de uma outra pessoa e se transportar pra coitada que só quer salvar o seu marido? Aí adivinha o que acontece? Ela manifesta, vamos por assim, é expulso e o cara tá na mesma lá. Por quê? É o evangelho que liberta. Que evangelho esse cara recebeu? Então, desculpa me alongar de novo, você vê, é que os assuntos são todos muito extensos Sim, sim. e me entristece. De novo, eu não estou atacando A, B ou C. Meu respeito, meu carinho, cada um crê como crê. Mas olha que perigoso que é, cara. Deixar de fazer a obra de Deus, cara, por medo de demônios, retalhadores e vingadores que nem existem nessa configuração. Nomenclatura de demônios. Para catalogar isso aqui, na hora de expulsar, eu lembro que nós tínhamos que citar o nome certo do demônio, André. Então eu tinha que lembrar, eu tinha que ser especialista nos nomes dos caras. Essa aqui é uma pomba gira. Essa atua na prostituição. Eu tenho que saber e falar, pomba gira, sai em nome de Jesus. Não, se eu errasse o nome, corria-se dele não sair. Cara, onde isso? E essa Enfim, questão, principalmente essa questão em relação às igrejas de matriz africana, querendo ou não, infelizmente, no protestantismo tem um certo preconceito, porque se tem essa ideia aí de que é uma religião, né, eh, que nós devemos combater, assim, no sentido de que são demônios e tudo mais, mas em detrimento de outras a gente passa pano. É como se essa fosse e as outras não, nem tanto. Algumas seitas por aí, algumas outras igrejas pseudo-cristãs, que são muito mais perigosas, são muito mais nocivas e a gente acaba, não, isso aqui não, é macumba? Não, é isso, é aquilo. é. Então, assim, tem essa questão aí também, né. Tem também. Escolhe o inimigo, né? Escolhe um inimigo Escolhe um que inimigo e atira nele como se até. fosse E muito o outro tá poderoso. aí também. É o diabo, porque ele se disfarça até em um anjo de luz. Ele pode estar em qualquer outras situações ou crenças ou religiões, até dentro do meio cristão. Eu sempre carrego uma frase comigo que pode escandalizar vocês, você não precisa concordar. Deus não é evangélico. Deus não é evangélico, cara. Deus é Deus. O evangélico é um protesto de heresias que vieram do catolicismo, ok. Mas e esse tanto de heresias que o próprio protestantismo, infelizmente, está produzindo, né? Então pensemos sobre isso. E de novo, gente, eu tô tomando esse cuidado porque não ataco pessoas. Eu sei que eu tô sendo explícito em alguns exemplos porque eu vivi quase 13 anos em algumas partes com esse movimento, mas sou grato à comunidade da onde eu vim, onde eu me formei ali pastor, meu amor, meu carinho. Só que essa é uma área que eu discordo. Minha última presença na comunidade onde eu era foi num culto desse que eu falei: "Não vou fazer de novo essas chamadas de libertação, vou pregar a palavra". Quebrei ali o protocolo. Dali, enfim, quem sabe um dia eu posso contar sobre isso. Dali eu saí, tentei com todo respeito, hoje tá tudo bem, amo a vida deles, espero que isso não desperte, não quero despertar nenhum tipo de intriga, respeito, cada um tem uma visão, respeito, mas respeitar não é concordar. Inclusive não precisam nem concordar comigo, vamos no texto, vamos na Bíblia, né, com devido respeito e cada um analise, cada um tome as suas decisões aí. A gente tá procurando ter a responsabilidade bíblica e descomplicada aqui de falar, mas eu falei lá no começo, não há donos absolutos da verdade, mas a verdade é absoluta. Então pense aí na verdade bíblica, tá bom? Bora. E aí? Acabou? Como é que tá? Não, entra num esse tema tem Tá tem me tem muitos apertando, hein, mano? pontos. Tem muita coisa. É. Nem sei quanto tempo tá dando Bom, aí, Brunão. Pode falar, não tem problema. 1 hora já? Meu Deus, vambora. cara, eu não tô nem na metade ainda das perguntas. Jesus, Jesus. Bom, vamos lá. Falamos aí no Descomplicando a Eternidade sobre a questão dos anjos ali, funções, né, e os querubins e tal, tá muito bem detalhado ali. Mas em relação a demônios, eles têm essa hierarquia, funções, cada um faz uma coisa e tal, tem o Satanás, ele tá ali organizando todo mundo: "Ó, você vem aqui, você vai para lá". Existe demônios mais fracos que o outro, uns mais fortes, enfim. Boa pergunta. Sempre em perguntas assim, vamos voltar à origem.
Qual é a intenção do diabo? Ferir o coração de Deus. Então ele não está preocupado em montar um exército para duelar com o exército divino e ganhar adeptos. Se ele não está preocupado com adeptos, porque ele sabe que a hora dele vai chegar, a Bíblia fala sobre isso, ele só quer arrastar pessoas. Então, primeiro ponto, biblicamente, não há preocupação do diabo em formar adeptos. Não há. Ponto. Quer dizer que então o demônio cada um é por si, cada um por um canto? Olha, não tem uma resposta precisa nisso, mas se eles vieram de um contexto celestial e lá no céu existe até hoje, não é que existiu, existe e sempre existirá uma organização e inclusive hierarquia, a gente aprendeu aqui sobre anjos e arcanjos, volta lá no Descomplicando a Eternidade, na parte celestial, a gente fala de seres celestiais. Um arcanjo como Miguel é um líder dos anjos. Então a Bíblia mostra em algumas passagens de, hierarquia no reino dos céus. Hierarquia não é soberba, isso é aqui na terra, lá não. Logo, se eles saíram de lá, pode ser que sim. No próprio diabo, eu acredito que era um querubim. A Bíblia fala de querubim ungido, que é um ser diferente do que um anjo, que são os anjos que caíram junto com ele. Então, pelo menos entre o diabo e os anjos, me parece que tem uma hierarquia, mas não quer dizer que ele está organizando, orquestrando minuciosamente. A Bíblia não relata isso. Tem lá o Efésios 6, que fala de principados, potestades e dominadores, parece ter classes Eu tô diferentes, falando agora esse texto mas aqui para pra mim, questionar. quer questionar e eu Não, complemento? é porque O que aqui seriam, então, isso. principados? Para mim, é uma repetição de uma mesma coisa. Nomes diferentes de uma mesma coisa. O diabo, a Bíblia diz que ele é o príncipe do mundo, Jesus mesmo fala isso. Potestade significa poderes, que de fato os demônios têm poder, e dominadores dominam. Então vamos lá. O diabo é o príncipe do mundo? É. O diabo tem poder? Tem. O diabo atua nos filhos da desobediência, conforme diz a Bíblia? Atua. Então, para mim, é uma repetição da mesma coisa. É igual quando Jesus falava: em verdade vos digo. Então, Mas aqui falando no por favor. plural. Sim, Esses sim. adjetivos são no Sim, plural, mas mas então porque vai são, envolver todos os são demônios, vários não só, demônios. não só Eles Satanás. têm. Não, não só Satanás. Eles têm principados, potestades e dominadores. Então, são classes diferentes? Pode ser até que sim. Tá? Não descarto essa hipótese. Não é muito claro. Pode ser que sim. Mas para mim é muito mais a repetição mais do mesmo. Quando Jesus. Tem várias passagens bíblicas que agora não me vem à mente, mas a gente pode comentar depois. Me lembre de que a Bíblia tem essa linguagem de se repetir uma mesma verdade para falar a mesma coisa. Simples assim. Então eu votaria nessa. Se eu tivesse que dar um palpite, eu votaria nisso. Mas eu não descarto que possa ter uma certa organização maligna por algum motivo. Mas esse motivo não é arrebatar um exército e marchar contra. Vai ter uma marcha ali em Apocalipse 20, de certa forma, contra o acampamento dos santos. A Bíblia fala sobre isso, mas é uma marcha, salvo engano, quando o diabo engana os seres humanos ali no milênio e eles vão para uma batalha que eu acho que é de Gog e Magog. Depois você lê lá Apocalipse 20. Mas o diabo não está preocupado em adeptos nem numa organização tão orquestrada. Logo, eu não vejo que ele está preocupado com isso. Mas pode, hierarquia, eu acredito que sim, mas não é o principal fundamento dele. É isso que. Porque daí, baseado nisso, aí vem de novo os desdobramentos. Já que tem uma hierarquia, já que tem esse demônio, aquele, o príncipe da Pérsia, o príncipe não sei das quantas, então existem demônios territoriais. Então eu tenho que repreender o demônio certo no território certo. Eu lembro que se falava que o demônio de São Paulo chamava Beelzebul. Tinha nome, cara. Eu não lembro agora os nomes. Colocava-se nomes de novo de matriz africana, entre outras, espíritas, e aí você tinha que repreender. E daí não era para repreender o Beelzebul, cara, era grandão, cara. Olha o perigo. Não é qualquer repreensão. Não é qualquer oração. Não é simples assim. Jesus, parece que ele triunfou na cruz, igual Colossenses diz, sobre principados, potestades, e cravou tudo na cruz, mas parece que isso não é suficiente. E isso me deixa assustado.
Mas a questão dos demônios territoriais, tem um texto que dá a entender que se tem, né? Isso, boa pergunta também. Lá em Daniel 10, vamos mergulhar nisso também. Gente, se a gente tiver rápido demais, não tiver claro, fala, poxa, naquele momento você falou sobre isso, queria entender mais. A gente vai nos comentários, porque é muito assunto, cara, é muito. Então a gente tá tentando pincelar, descomplicar, mas se não descomplicou totalmente, pergunta. Acho que é Daniel 10, que fala que Daniel, enfim, estava orando e esperou meio. A resposta de Deus veio imediato na oração dele, mas o anjo encontrou uma resistência nos ares. Olha de novo o termo ares, interessante, dominadores dos ares, né? Uma resistência de um demônio, isso está claro. E o anjo chama ele de príncipe da Pérsia. E aí há uma resistência, parece que eles entram num embate. E aí o Miguel, que é o arcanjo, olha que legal, negócio de mais fortes e mais fracos. Parece que o Miguel tem mais força que um anjo. Isso parece ser muito claro na parte celestial. O Miguel teve que vir ajudar esse anjo, vamos pôr assim, para batalhar com esse príncipe da Pérsia, o Miguel contra esse príncipe, para o anjo de Deus vir entregar então a resposta para Daniel 21 dias depois. Aí o pessoal cria a campanha dos 21 dias e tudo mais. Então vamos lá. Vamos tentar entender isso, na minha opinião, baseada na Bíblia da forma que eu estou interpretando. Desculpa, tá, gente? Vamos lá. Primeiro, contexto de Antigo Testamento. Jesus ainda não havia triunfado sobre os demônios na cruz do Calvário. Isso ele faz quando ele fala tetelestai, na cruz do Calvário. Está consumado. Ali, acontece vários desdobramentos. Inclusive, o diabo é derrotado ali, a sentença dele ainda é mais fortalecida ali, ele risca a nossa cédula de dívida. Só abrindo um parênteses Por favor. Jesus tomou a mão da chave da morte do diabo? Não, o diabo tem muita gente que fala isso, né? Tem uma música que fala isso, né? Tem, eu cantava, inclusive. Tem. Mas não tem nada a ver, é uma confusão aí. Aí isso é um outro assunto. Me lembra que a gente pode tentar voltar nele. Mas o Jesus triunfa sobre o Satanás, principados, potestades, ele risca a dívida que nos eram contrárias em suas ordenanças. Olha só, que tem a ver com o diabo ter certo acesso àquele que estava sem Deus. E aí Jesus vem e ele traz essa libertação. Então, quem está em Cristo, isso não acontece mais. Lá em Daniel, é um contexto que Deus falava em profetas. Ele não falava com todas as pessoas. É que é longo, mas vamos lá. Eu acho que é João 1. E nos tempos antigos, Deus falava através de profetas. Hoje fala pelo Filho. Então, vamos lá. Veterotestamentário, Antigo Testamento, não dá para a gente trazer como uma realidade para o Novo. Você enxerga o Antigo Testamento com óculos do Novo. Então, só isso já quebraria. Ainda que houvesse um demônio da Pérsia, vamos dizer que sim, porque para mim ali era um demônio, o primeiro contexto é Antigo Testamento. Aquilo, hoje, Jesus já triunfou sobre o mal. Logo, o mal não tem mais esse domínio desse jeito. Ponto. Mas tem mais. Estude um pouco a história daquela época. Daniel, salvo engano, estou falando de cabeça, ele atuou no exílio, ele atuou sobre dois reinados. Acho que Nabucodonosor da Babilônia e Ciro da Pérsia. O Império Babilônico era o principal do mundo, até que a Pérsia dominou a Babilônia através do Ciro. Se eu estiver errando os nomes, me perdoem, tá bom? Não estava preparado para esses nomes. Então, Daniel está nesse momento sobre o reinado de Ciro da Pérsia, que era tipo os Estados Unidos de hoje. Não sei nem se os Estados Unidos é a principal potência hoje em dia, mas vamos lá. A principal potência política. Então, tudo que se falava de Pérsia falava de domínio, falava dos principais. Daniel estava orando num contexto totalmente antibíblico, anticristão, politeísta, nada a ver com Deus. Então essa resposta também bate que esse império, esse príncipe da Pérsia, ele atuava na verdade no mundo, porque o mundo conhecido era dominado pelos persas naquela época. Logo, aquele demônio, me parece que ele é uma representatividade do domínio maligno da época. Não que ele era um demônio na Pérsia, ele era um demônio que estava atuando no mundo e o mundo era conhecido, era dominado pela Pérsia. Eu enxergo assim.
Então, tanto que você não vê depois na Bíblia, agora o demônio que está lá em Jerusalém, o demônio. Não tem, não tem. Então, esses dois argumentos, na minha opinião, desmonta demônios territoriais. Não se mostra em nenhum outro lugar, e nesse lugar eu usaria esses dois argumentos, questão do Antigo Testamento e a questão de como era o império naquela época, o domínio naquela época, o entendimento naquela época. Mas que houve uma batalha, houve, tá? Entre anjos Sim. mesmo e demônios, de fato. Pastor, mais uma dúvida sincera. Se a gente pensar com o nosso entendimento, a nossa visão aqui, por exemplo, será que é o mesmo demônio, ou o mesmo tipo de demônio, a mesma casta de demônio que, por exemplo, está influenciando, sei lá, um viciado no jogo, etc. Esses pecados corriqueiros, né? Vamos dizer assim, coisas que estão no nosso dia a dia. É o mesmo que às vezes está influenciando na grande mídia, na rede social, que influencia multidões, né, que estão ali nas grandes empresas, que estão criando coisas que vão ali eh, entrelaçar com a agenda do anticristo, sabe? Parece que são coisas muito distintas, assim, né, de proporção. Por isso que às vezes dá a entender, assim, que se tem essa diferença de demônios, de influência, quando o texto mesmo ali falando sobre potestades, principados, parece que está se falando de outro tipo de demônios. Então, André, eu penso assim, de novo, o diabo o demônio, vamos pôr assim, que está atuando ali com um mendigo que está na rua com um corote na mão, por exemplo. É um demônio que está ali atuando. Ele não é onipresente, então ali é um. O demônio que está atuando num âncora, sei lá, de TV, um youtuber que não quer saber de Deus e está ali ensinando um monte de pataquada, influenciando milhões para o erro. Também é um demônio. Se o demônio do âncora ou do youtuber é maior ou mais forte que o do mendigo, a Bíblia não deixa claro. Ah, mas não tem principados, potestades, dominadores, não parece que são classes diferentes? De novo, pode ser que sim. Mas qual é no que você arrisca, pastor? Para mim, é mais do mesmo. Os demônios são principados, são dominadores e são potestades. O diabo é um principado, o diabo tem poder de domínio, de certa forma, sobre os filhos da desobediência. Como é que o diabo atua sobre os filhos da desobediência? Sozinho? Não. Com os demônios, com os seus adeptos. Então, para mim, é como se fosse uma repetição da mesma coisa. Principados, dominadores e potestades são demônios. É o diabo também. Se tiver uma hierarquia, talvez seja o diabo, que era um querubim, com esses demônios que me pareciam que eram anjos só. Não, a Bíblia não deixa nada claro que outro ser, um serafim, foi lá, se rebelou junto. Não, aí é muito desdobramento extra-bíblico. De novo, um prolongamento da verdade. E, de novo, eu não acho que o diabo está preocupado em organizar um exército. Ele está querendo ferir o coração de Deus. Se ele faz isso de maneira organizada, não sei. Pode ser que sim, mas muito mais ele faz isso com engano, com engodo, com mentira, com sabedoria. Eu sei que essa palavra é pesada, falar diabo, sábio, mas ele tem a inteligência dele pro mal, sim. A experiência, a expertise dele, o cara é antigo, ele tá lá desde Gênesis atuando, né? O cara enganou Adão perfeito. O cara enganou Eva perfeita. O cara vai enganar, no fim dos tempos, no milênio de Cristo, uma parte de uma galera. Então ele não tá de brincadeira. Entende? Então eu acho que essa atuação dele que a gente tem que colocar mais o holofote. Então, de novo, podem ser organizados? Pode, mas não vejo que isso é a principal preocupação dele ou algo mais relevante para a gente pensar. Eu acho que a Bíblia está apontando, ó, existem maldade aí. E essa maldade, ela domina os ares, essa maldade tem poder, essa maldade tem o seu principado, porque o que que é principado? É ser o principal. Principal do quê? Do corpo de alguém que não tem Deus. Esse cara acha que ele tá tendo as ideias sozinhos, tudo que ele tá fazendo é da cabeça dele, infelizmente o diabo tá atuando de certa forma sobre ele. Legal, professor, muito bom. Eh, Você falou na sua fala logo no início que os demônios eles não são onipresentes. Então eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. E partindo dessa perspectiva, eu queria perguntar:
será que os demônios eles acompanham a vida de uma pessoa? Por exemplo, um demônio específico vai acompanhar a vida daquela pessoa. Demônio da guarda. É tipo, Não da guarda, é da mais ou menos desguardar, isso. né? Mas assim, se você parar pra pensar, faz um certo sentido, pensando que ele não é onipresente. Então, por exemplo, pô, tá toda hora trocando Tem de demônio demônio. designado pro cara. Isso. Faz turno de 8 em 8 horas. Porque, por exemplo, o demônio ele vai tentar segundo a sua concupiscência, né? Então ele precisa conhecer você para ele te tentar, né? Naquilo que você tendencia, aquilo que a sua carne mais tendencia, então ele vai te tentar naquilo, né? Então ele te conhece, para ele te conhecer, ele passa um tempo com você. Faz sentido? Faz sentido, mas também não fica claro. Eu lembro de uma passagem agora, cara, eu não sei onde está, se é Lucas, se é Marcos, de um jovem lunático, que ele desde muito cedo, ele caía no fogo e na água. Eu não sei se isso é Marcos 9, eu acho que é Marcos 9, jovem lunático. E aí os discípulos não conseguem expulsar esse demônio, cara. E parece que ele tá desde a infância. O mal, né? O mal atuante, o demônio atuante, a situação está desde a infância. Agora, se é o mesmo demônio, isso é interessante. A Bíblia não relata, mas pode ser, cara. Pode ser que. Aí, de novo, a gente cairia num. É um organizacional tão bom que o diabo designou demônios específicos para cada ser da terra, que não tem Deus. Aí isso é um desdobramento interessante de pensar, mas a Bíblia se silencia nisso, ela não fala. Me lembro dessa história do jovem lunático, que inclusive é outra polêmica que você não perguntou, mas eu vou me provocar aqui. É, o, como é que fala? Os discípulos tentam expulsar esse demônio e não conseguem. Desculpa, gente, que a gente vai falando, vai ficando seco aqui a garganta. Os discípulos tentam expulsar o demônio e não conseguem, certo? Aí Jesus vem e fala: eita, nós, até quando, né? E vai lá e fala, dialoga com o pai fala: desde a infância ele tá assim, e fala: se você crê, você acredita? Creio, me ajuda na minha incredulidade. Ele expulsa, o demônio sai. Olha só. Aí os discípulos depois perguntam: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Jesus fala: pela sua falta de fé. Ponto. Aí tem outra passagem no um dos evangelhos, está entre parênteses, que diz que essa casta de demônios não sai senão pela oração e jejum, que abre um outro precedente. Então isso tem algumas traduções, alguns pergaminhos que tem esse, vamos por acréscimo, que eu até acredito que é bíblico, evidentemente, está lá, mas isso é um acréscimo. Isso aí fica para quando a gente for falar de tradução bíblica, dos originais e tudo mais. Para mim é o que isso aí? Então eu tô me provocando uma resposta. Os discípulos estavam se convertendo, cara. Os discípulos estavam caminhando para a conversão e nessa caminhada eles precisavam se consagrar, ter uma vida com Deus. No mundo espiritual você não pode brincar, você tem que ter uma vida com Deus. E nessa... Porque eu não sei se vocês sabiam, os discípulos chegou a uma altura que eles estavam um pouco prepotentes. Tá? Eles estavam um pouco prepotentes, tanto que eles têm um debate quem é o maior no reino dos céus. Então Jesus estava naquele período ensinando eles que menos, cara, menos. O mundo espiritual é muito mais amplo do que vocês estão imaginando. Se preparem melhor. Eu ainda não morri, eu ainda não triunfei sobre principados e potestades. Comigo vocês conseguem, mas vocês têm que se consagrar, vocês têm que se santificar, porque o jejum santifica, a oração nos aproxima de Deus. Então eu vejo isso aí. Tá? Eu sei que eu prolonguei, estiquei de novo, é que desdobra para muitas coisas. Verdade. Mas põe sua pergunta aí. Pô, pastor, fala um pouco mais sobre isso lá. Nos comentários a gente vai tratando mais. E aí, como é que tá? Bom, temos mais algumas questões aqui. Vamos caminhando aí pro final pelo tempo, mas vamos aí tentar deixar mais enxuto aí. De repente a gente faz uma parte 2, né? Pelo que eu preparei, não tá no fim, não. O pastor está querendo fugir, mas... Vambora. Vamos. Eu vou escolher um questionamento aqui que dá pra gente trabalhar legal, que é a questão do nome. O nome do Satanás é mais conhecido como Lúcifer. Poxa. De fato, é Lúcifer o nome de Satanás? Como que é essa questão? Meu, muito legal isso aqui também. Vamos pensar junto. Da onde veio esse nome Lúcifer? Já começa por aí. Se você abrir em Isaías 14, eu acho que é o versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, ou ó estrela da alva. Essa passagem de Isaías 14 fala de um rei, e muitos acreditam, inclusive eu acredito, que pode ser uma profecia de dupla referência. Na teologia a gente chama assim, que também pode estar falando do diabo
de um rei, mas também do diabo. Ezequiel também tem essa questão, e eu até acredito nisso, ponto. Então tá lá, ó estrela da manhã. Essa palavra estrela da manhã ou estrela da alva, no hebraico, acho que é Helel. Helel, desculpe se eu pronunciar errado, H-E-L-E-L. Essa palavra Helel, ela é o que a teologia chama, eu não quero ficar falando difícil não, quero descomplicar, tá gente? Mas eu tenho que explicar isso. A teologia chama isso de rapax legomenon. É quando acontece apenas, essa palavra aparece apenas uma vez no Antigo Testamento desse jeito. Rapax legomenon. Então, na hora de traduzir, a tradução, essa palavra Helel, eles estavam com dificuldade, os tradutores, de encontrar um sentido cultural para aquela palavra. E aí recorreram à tradução de Jerônimo. Jerônimo foi um tradutor da Vulgata Latina. Tá? Tô resumindo muito, gente. E lá, Jerônimo, ele coloca a palavra Lúcifer ali. Ali, só ali, olha que interessante. Ali ele coloca Lúcifer. Aí lá no Novo Testamento, a referência estrela da manhã aparece de novo. Não é Helel, mas aparece a estrela da alva de novo ali no grego. E é colocado estrela da manhã. Por quê? Porque atribui a Jesus. Por exemplo, abre lá, acho que é Apocalipse 22:16. Olha só. Vamos lá, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Essa palavra poderia ser usada pelo mesmo termo Lúcifer. Então, assustadoramente, esse nome Lúcifer, que foi um nome implementado por uma tradução da Vulgata Latina, poderia ser utilizado a Jesus. Eu sei que isso parece um susto, uma coisa... Eu sei que na nossa cultura esquece. Na nossa cultura, Satanás é o Lúcifer. Mas você entende a jogada? Não sei se eu fui claro. A jogada de tradução. Porque o que a gente tem na mão aqui, essa Bíblia que está no meu celular, ela é uma tradução. A Bíblia mesmo é o original lá, do hebraico e do grego koiné, lá do Novo Testamento e tudo mais. Então, no afã das traduções, colocaram essa palavra Lúcifer para se Lúcifer é do latim, designar. né? Da Vulgata Latina, do latim, como se fosse portador de luz. Significa brilho. O sol, quando nasce, aquele solzão que nasce, que invade a sua janela, aquela estrela da alva. Mas a Bíblia fala muito mais que a estrela da manhã, Jesus, do que o Lúcifer, que é o Satanás, vamos colocar assim. E ainda existem debates se Isaías 14, Então, que assim, fala da estrela da alva, é o diabo ou não. Então, logo, não quero escandalizá-los. Logo, se fosse usar esse nome Lúcifer, ele caberia muito mais a Jesus do que ao diabo. Eu sei que isso é estranho, mas tecnicamente é isso. Entende? Então, o nome do diabo, enfim, não é Lúcifer. Até porque não se tem nomes ali. O diabo não se. O nome dele é qual? Lúcifer do quê? Da Silva. Não tem nome ele. Ele tem atributos negativos, que é diabo. Então o nome do diabo é diabo? Não, diabo significa opositor, significa diabolos, né? Ele é aquele que engana, aquele que engoda, aquele que acusa, acusador. Satanás, opositor. Satã, opositor. Então são coisas que ele faz, não o nome dele. Então Lúcifer muito menos no caso, entende? Então ele não se chama Lúcifer, não era o... A gente falou isso no... Volta lá no Descomplicando lá. Ele não é o... Eu acho que ele não era o maestro no céu também. Ele era um querubim, né? Ao meu ver. Foi? ótimo, maravilha. Pastor, nós iniciamos falando ali sobre a questão da batalha espiritual, né? E aí você falou, primeiramente, falar o que não é, né? Sim. Mas vamos falar agora o que é a batalha de fato espiritual que o cristão vive, né? Porque esse Paulo ali colocou em relação a essa questão da armadura de Deus, o capacete, da couraça e tudo mais, é porque existe uma batalha. Sem dúvida. Qual é essa luta, então, que o cristão, de fato, biblicamente enfrenta? Ótima pergunta. De verdade, se manter na fé. Porque assim, gente, cá entre nós. Conta pra ninguém não. Fica só entre nós. Não é difícil a gente se manter na fé às vezes. Tem horas que a gente
por estarmos na carne, fraquejamos, pecamos, ofendemos a Deus. Então, de verdade, o diabo existe, ele é real, mas a maior batalha que nós temos é conosco, cara. É com as nossas inclinações, com os nossos desejos, isso desde Adão e Eva lá no Éden. Então, a primeira batalha é de nós nos mantermos vigilantes e sóbrios, conforme Pedro 5,8, porque o diabo está ao nosso derredor, para nos fazer cair no quê? Na nossa fraqueza carnal. Então, para mim, a nossa carne é o nosso maior inimigo e o diabo se aproveita disso para nos derrubar, nos tragar e nos colocar ciladas e métodos malignos do engano. Ponto. Mas toda porta espiritual de atuação maligna, infelizmente, vem de uma abertura carnal. Logo, a nossa batalha, por isso que a Bíblia fala de armaduras lá em Efésios. Que armaduras são essas? Todas elas são armaduras que a gente pega e que a gente atua. Espada do Espírito, que é a palavra, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade. Tudo são atitudes humanas para nos proteger em Deus, nos manter na fé contra as ciladas do inimigo e principalmente contra a fraqueza da nossa carne. Então, a nossa batalha, ao meu ver, é nos mantermos em Cristo, cara. Nos mantermos nessa linda salvação que nos foi dada gratuitamente. Mas a gente tem que se manter nele, na graça. E quantos não ficaram para trás? Quantos se desviaram e foram de novo enganados? E 7 piores voltaram. Então, para mim, a batalha é essa. Não é. Enquanto as pessoas perdem tempo com uma infantilidade de expulsa o retalhador, chama o territorial, o nome. Será que eu acertei o nome? É o que ele mais quer. Perca tempo com isso, não se atente ao evangelho e não faça a obra por completo e se esfrie, se distancie e eu te trago. Aí eu te pego. Então eu vou mais por esse caminho. Vigilância, cara. As viúvas, lá em Mateus 25, metade delas ficaram. Viúvas não. Virgens, desculpa, a parábola das 10 virgens. Metade ficaram quando o noivo bateu, porque não tinham lamparinas. E a lamparina não tem nada a ver com expulsar demônios, tem a ver com estar na unção de Deus. Estar com ele, estar cheio do Espírito Santo, cheio do azeite. E as pessoas perdem tempo de buscar a Deus focados em tentar entender demoniologia. Então, se eu puder deixar um alerta para vocês, a gente caminhando para o fim, vigia na sua fé, se veste do evangelho, cara. A espada para atacar aí o diabo é o evangelho. E olha que engraçado, a Bíblia diz, olha só, resistir ao diabo. Acho que isso é Tiago, né? E ele fugirá de vós. Resistir o diabo vem atacar de alguma maneira, você não precisa ir para cima dele, expulsar ele na esquina, expulsar ele, o demônio de São Paulo, o demônio... Não, você precisa, quando ele vir, resistir. Como? Com as armaduras. Com as armaduras, tendo a palavra. Então, o reino de Deus não é um reino que a gente fica atacando o diabo. A gente fica em Cristo, em Deus, protegidos por ele e se defendendo com a palavra se o diabo tentar os seus métodos, ainda que no derredor. É, dá a impressão que para muitos cristãos nós devemos ter muito medo do diabo, né? É. E parece que e tem pessoas que temem mais o diabo do que a Deus, né? Porque tem essa ideia de que o diabo tá lá no inferno e com os seus demônios, e ali eles estão arquitetando tudo, e biblicamente o inferno nem foi inaugurado, né? Inclusive, Lago de fogo, né? inclusive ele foi feito para que ele seja condenado, né? Então, acontece muito da gente temer mais o diabo do que a Deus, sendo que quem joga no inferno é Deus, né? É a Deus que Isso. nós precisamos temer. Olha, você até citou praticamente uma passagem bíblica. Tema aquele que pode lançar no inferno tanta alma quanto o corpo. Esse é o Verdade. diabo? Não, esse é É Deus, Deus, cara. cara. E a Bíblia diz em Tiago que os demônios creem em Deus, não é crer de viver com ele, é crer que ele existe e treme. Os demônios creem e tremem. Então a gente está temendo a pessoa errada. Para quem fica morrendo de medo do diabo, ele não quer aparecer, ele não quer te dar bu no escuro, ele quer ficar quieto e te enganar e te levar junto com ele, porque ele sabe que o tempo dele vai acabar. Pastor, para encerrar, ainda pegando um ganchinho dessa última pergunta, eh, tem uma frase do Martim Lutero que ele diz o seguinte: o diabo é um cachorro na coleira de Deus.
O diabo tem poder, Sim. ele tem poder, ele faz, sinais, né, também, mas até que ponto vai esse poder do diabo, até onde ele pode chegar, o que que ele pode fazer, até que ponto, porque se de fato essa frase de Lutero é verdadeira, o diabo ele só vai até onde Deus permite, né. E até onde Deus permite? Ó, excelente essa frase de Lutero, maravilhosa. O diabo é o diabo de Deus. Que forte, né, isso aí, que forte. E é porque ele é uma criatura, ele não consegue por liberdade fazer tudo o que ele quer, porque Deus está ele sim domina, ele sim, Deus é absoluto, e uma prova disso, vamos em Jó. Jó capítulo 1, quando o diabo ali participa de uma reunião, né, será que o diabo tem acesso, já respondendo rapidinho, se o diabo tem acesso ali a às reuniões de Deus? Parece que sim, acontece pelo menos ali em Jó mostra, então quer dizer que, não tem essa questão geográfica talvez, que a gente acha tanto que o diabo está num lugar, depois está no outro, enfim. Ele estava perambulando pela terra, ele fala, enfim. Aí ele pede permissão para Deus para atacar Jó. Ele não poderia atacar do nada? Igual muitas pessoas hoje, na batalha espiritual, falam: o diabo tá furioso, ele me atacou. Ele do nada pôs doença no meu filho. Ele, sei lá, usou meu patrão e me demitiu. Cara, a Bíblia diz que o maligno não nos toca e que Jesus já triunfou na cruz. Então, como que o diabo deliberadamente faz o que ele quer? Para um cristão, não. O diabo só atua se Deus permitir. Então, Jó deixa isso claro. E tem aquela passagem do apóstolo Paulo, André, em 2 Coríntios, acho que é 12, lá do versículo 6, 7, que Paulo fala assim: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas indizíveis que não era lícito ao homem falar. E aí Paulo segue falando, ele está falando dele mesmo. Para que eu não me ensoberbecesse com a excelência das revelações, Deus permitiu que um mensageiro de Satanás me tocasse com um espinho na carne. Uma permissão de Deus para o diabo atuar com algum espinho que a gente não sabe o que é em Paulo. Então, se Deus permitir, o diabo atua. Então, no cristão, por motivos de Deus, na sua sabedoria, Deus pode permitir. Falamos de Jó, falamos de Paulo, mas tem outras situações, mas tudo é permissão de Deus. O diabo tem mais liberdade, vamos por assim, nos filhos da desobediência, que esses aí não são filhos de Deus. Eles não, enquanto eles não se converterem, conforme João 1, todos que receberam Jesus foram chamados filhos de Deus. Quem não recebe Jesus não é filho de Deus, viu? Ah, se você está me assistindo com muito carinho, eu não creio em Jesus, tudo bem, mas você não é filho de Deus. É um outro assunto isso, mas a Bíblia diz. Então é isso, o diabo tem mais liberdade com aqueles que não são de Deus, e mesmo assim Deus está controlando, e quem é de Deus muito mais, para o diabo atuar, tocar, só Deus permitindo. Só Deus permitindo. Graças a Deus, graças ao sacrifício vicário na cruz. Louvado seja Jesus, né? Amém, pastor, maravilha. Assim como um terço dos anjos caíram, um terço das minhas questões vão ficar também para uma outra Terça oportunidade. parte, A terça parte meu vai ficar Deus. porque, a gente se alongou um pouco, mas foi muito Alô, bom, eu foi acho que muito dá umas 2 horas, prazeroso. né, Brunão? Ou não? Que é 1 hora nosso e meia? Ah, padrão é então eu vou tentar continuar. nosso padrão é tentar chegar 1h30, 1h40, pessoal, para não ficar cansativo, mas dê o seu feedback, tá alto, tá ruim, a imagem tá não sei, o pastor tá falando muito rápido, sei lá, porque é tanto assunto, né, André, a gente Sim. tenta ir esgotando eles e a gente sabe que os desdobramentos são, assim, infinitos, mas faz mais uma aí se tiver, André, se tiver mais alguma, não sei como é que tá aí, a Bom, gente tenta teve tratar em uma 5 minutinhos aí. que eu abri aquele parênteses, né, e você falou que: talvez depois a gente fale um pouco", que é sobre a questão de quando Jesus ali ele morreu, né, na cruz, e aí se fala muito, né, sobre a questão da música, né, que Jesus foi até o inferno e roubou a chave da mão que estava com o diabo, a chave da morte, né, enfim, explica essa questão aí Ah, pra gente. verdade, boa. De novo, um prolongamento da verdade. Eu precisava achar essa passagem, seria interessante a gente ler. Que Jesus, de fato, ele vai até os espíritos em prisão na morte dele, na cruz, para poder proclamar ali que ele venceu.
Ali o proclamar não é que ele está pregando para alguém se arrepender, ponto. Agora não fala dele tomar a chave, que o diabo nem dono da chave é, ele não é dono nem do que seria a casa dele. Ele não é o dono do inferno. Ah, o diabo o inferno é de quem? Do diabo e seus demônios. Não. O inferno, o lago de fogo foi preparado para o sofrimento eterno do diabo, seus demônios e infelizmente os adeptos humanos que viveram como o diabo quis. Então não houve uma briga que Jesus foi lá e tomou do diabo, o diabo disse: "Não dou, dá, não dá", não, o diabo nem estava lá, o diabo, quando Jesus triunfa na cruz, ele sabe que a hora dele, a ampulheta virou, porque ele falou: "Me lasquei, agora eu preciso trazer mais adeptos só para eu ferir Deus, porque já não há mais salvação para mim, caminho para mim nunca houve desde que ele pecou, ele é homicida desde o princípio, isso é um outro assunto". Então não, ele não tomou a chave nem chave tinha nesse caso aí, com Jesus nem diabo, ele não é dono nem do que seria a casa dele. Ele é um condenado, ele é um enganador e faz isso muito bem, e ele se atribuem poderes ao diabo, que ele tem poder, mas se atribuem poderes que ele não tem, por exemplo, ele é o dono do inferno, não é, ele não é dono da morte, a morte vai morrer, falamos isso aí no outro podcast, né, a morte será lançada no lago de fogo, o demônio, o diabo e seus demônios serão lançados no lago de fogo, isso será a segunda morte, e eles sofrerão ali em tormentos, de igual modo que os adeptos dele, humanos, infelizmente, sofrerão. Então, o diabo é um derrotado, só que tem argumentos. É um derrotado que ainda está vivo, entenda, vivo, funcionando por aí. Mas ele engana desde sempre. É só. É só. Então, não tem esse negócio. Mas é interessante, né? Você vê que desculpa, gente, mas são a falta de busca de entendimento bíblico. Até se romantiza essas coisas, é até interessante. "Ah, dá aqui essa chave aqui, não dou, dá aqui que eu sou Jesus, não sei o quê", e é complicado. Aí dizem até que Jesus pregou e trouxe um monte de gente que se arrependeu depois da morte, aí vira um rolo, cara, que é perigoso, entende? Enfim. Ô, pastor, eu queria encerrar minha participação aqui trazendo um entendimento que eu tenho tido em relação a essa batalha espiritual que a gente Maravilha. vive hoje. Por favor. Porque a gente vai olhando no decorrer da história, né, a gente vê como Satanás, os seus demônios ali, eles trabalhavam contra a igreja, né, através da perseguição, né, ali os 313 primeiros anos ali da igreja, né, pelo Império Romano, aquela perseguição ferrenha, muita morte, eh, e aí depois, isso hoje acontece ainda, né, nos países da janela 1040, muita perseguição, ainda muita morte, mas no nosso contexto e em grande parte do mundo, onde não se tem essa perseguição violenta, existe uma perseguição velada, uma perseguição ideológica, uma perseguição que, assim, sutilmente tem feito com que a gente tenha mudado a nossa forma de pensar. E é uma batalha que a gente, às vezes, nem sabe que está batalhando. Então tem muita gente, tem muitos cristãos que estão tomando a forma do mundo, né, e é quando o texto fala, né: "Não tomais a forma desse mundo, não se amoldeis ao mundo", eu acredito que isso tenha acontecido, nós temos tomado a forma do mundo por questões de ideias, de coisas que parecem que são boas, mas que no fim podem levar à morte, como vai dizer lá em Provérbios 12, 14, né. Há caminhos que parecem bons, mas que levam à morte. Então, é uma batalha que nós enfrentamos hoje, que às vezes a gente nem percebe, muita gente está desatento quanto a isso, né, dessas ideologias que têm entrado, de pensamentos progressistas e tantas coisas, eu não quero nem entrar em questão de política, mas tantas Sim. coisas que têm se entrado na igreja, e outras também, que é muito perigosa, que a própria religião traz também Sim. coisas de falsos mestres, falsos ensinos também, que traz um outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro e que muita gente vai ser levada à condenação por conta disso. Então uma das formas que Satanás hoje tem trabalhado, né, contra a igreja, e a gente está nessa batalha, mas infelizmente muita gente não está nem percebendo. Irretocável de novo, maravilhoso. É exatamente isso. Isso aí é o príncipe da Pérsia de hoje. Entende como é muito além do que ser algo territorial, mas isso os demônios têm atuado na parte ideológica, cara.
E aí isso desdobraria para tanta coisa, dá vontade de falar. O Sim. emburrecimento, o empobrecimento cultural, a falta de leitura. Hoje as pessoas pegam um vídeo, cara, um Reels de tem que ter menos de 1 minuto para se traduzir toda uma ideia conceitual. Tipo, a gente tá aqui 2 horas falando, talvez a gente mesmo coloque um corte de 50 segundos em algum lugar para tentar atrair a pessoa para assistir um podcast inteiro, para ouvir um podcast inteiro, para ter mais compreensão, né. Então a falta de interpretação, a falta de leitura, as ideologizações, de progressismo sim, não estou falando de política esquerda ou direita, mas de levar uma vida independente de Deus. Uma vida independente de Deus é uma vida escrava ao diabo, não tem independência espiritual. Você vai estar dependente de alguém espiritual, que seja de Deus. Então eu concordo com você, assim, infelizmente, em gênero, número e grau. Quando a gente for falar de cultura, de música, que em breve vai ser os próximos aí, dá pra gente mergulhar muito nisso, como as pessoas estão emburrecendo, é assustador, e com isso sutilmente o diabo com certeza está atuando, tirando cristãos, fazendo com que tudo seja comum. Pesquise o que é universalismo, que isso está assustadoramente crescendo, de que não tem problema, você vai ser salvo no final, faz o que você Todos serão quiser, todos salvos. serão salvos, defenda bandeiras que você quiser. Não, cara, existem verdades bíblicas, isso são imutáveis, ponto final. Então, são tempos difíceis, velados por tempos, parece que é alegre. Aí a Bíblia fala: estarão todos felizes, dando em casamento, se casando, e do nada, repentina O destruição texto é virá, né? claro, né? Aquele que perseverar até o fim. Então, Deus nos guarde, meu irmão. Então fiquem aí, gente. A gente agradece, dá vontade de ficar. E eu sei que quando desligar as câmeras, a gente vai até embora falando isso aí, né? Mais assuntos. Coloque suas sugestões. Oh, poxa, fala de tal tema e tal. Em breve teremos mais convidados também. Esses primeiros é com a gente aqui, mas teremos mais convidados. Se você gostou, coloca o like, compartilha nos seus grupos. Isso sim. Para de compartilhar café da manhã com xícara, meu. Compartilha conhecimento. Pega um podcast desse, manda para sua galera e fala: vamos assistir isso aí, debater o assunto. Isso é gostoso, pô. Vamos assistir. Ninguém faz mais isso. Vamos debater o assunto. Eu fazia isso muito com a minha galera quando eu liderava jovens. Vamos assistir isso aqui, debater o que a gente acha. Vamos assistir o filme, sei lá, Deixados para Trás. Vamos debater. Um exemplo, tá? Vamos assistir esse podcast e debater sobre isso com a Bíblia. Isso é uma delícia, gente. Então, agradecemos aí a A3B Produções, na pessoa do Bruno, do próprio André. Agradeço o André duplamente por ter preparado essas questões maravilhosas. Sem o André, a gente não conseguiria chegar. Me espremeu tanto aqui, eu jamais conseguiria. Deus te abençoe, cara. Obrigado Amém. mesmo. Muito, muito bom mesmo. Siga o André, o trabalho dele, que ele faz com as crianças junto com a sua esposa. Contribua. Chama o cara no Instagram, contribua. A3B Produções, a gente agradece. Arroba A3B Produções, se eu estiver errado, mas vai estar no link. Fórmula Cosméticos e Cursos, vai lá, você é cabeleireira e tal, a gente tá aqui nessa terra, então a gente vive disso ainda, né? Cada um na sua área. E a Igreja Genuína, obrigado aí por ceder o espaço, meus irmãos, amo vocês e estará aí no canal da Genuína e no meu. Um abraço, Deus abençoe e vamos descomplicar. Até o próximo.